A série da Ahsoka mal acabou e já deixou saudades. Foram 8 capítulos que trouxeram momentos épicos e emocionantes, personagens incríveis e cativantes, e conseguiu expandir ainda mais a galáxia muito distante que amamos tanto, literalmente. Sendo assim, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre como foi essa jornada, até porque isso foi lindo demais. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a nossa cobertura completa da Ahsoka, se inscreva no canal para acompanhar as próximas. Bom, a série pode ter durado apenas 7 semanas, mas parece que foi uma vida inteira. Posso dizer que aqui no canal a gente viveu e respirou essa série, já que nos últimos 2 meses a gente teve 44 dias da série rodando e 40 vídeos publicados aqui no canal. Entre eles, muitas teorias, muitas curiosidades, muitas lives, e agora chegou o momento da gente fechar com chave de ouro. Então eu vou pegar aqui as coisas que eu mais curti na série e as coisas que mais me tocaram também pra gente, enfim, conversar um pouquinho sobre essa série que foi tão maravilhosa. Começando, é claro, né, pelo Ray Stevenson, que pra mim roubou a série. Eu já falei isso, vou continuar falando pra eternidade. Eu tinha assistido ele em Thor, ele fez um papel bem pequenininho ali como um amigo do Thor, mas eu não conhecia o trabalho dele muito. Eu nunca tinha visto o Justiceiro, não tinha visto Roma também, que todo mundo fala que foi o melhor papel dele, mas aqui em Ahsoka ele me cativou desde a primeira cena, com aquele porte físico gigantesco, ameaçador, passando o sabre em geral, lá ele, mas também pelo lado sutil da sua atuação, com pequenos movimentos faciais, a nuance no jeito que ele entregava uma fala, e até o final da temporada ele se provou um personagem muito complexo, tridimensional, com toques ali de Conde Dooku. Eu acho que ele seria um personagem do qual o Qui-Gon adoraria ter embates, né? Eles poderiam trocar muita ideia, talvez até em lados opostos, porém eu acho que eles teriam uma sinergia assim, que eles iam concordar em algumas coisas, discordar em outras, e aí, né, sempre que eu lembro disso eu fico triste, porque Ray Stevenson infelizmente deixou a gente, se uniu com a força, o que deixa esse último episódio mais triste, porque é uma despedida do personagem, sem ele precisar falar uma palavra, apenas ali olhando pro horizonte. Eu acho que foi uma coisa bem poética até, né? Claro, não foi intencional, mas acabou fazendo sentido. Até um paralelo com a minha cena favorita de Star Wars, que é o Luke olhando pro horizonte, Uma Nova Esperança. Só que lá ele tá olhando pro pôr do sol binário de Tatooine, só imaginando as infinitas aventuras que ele poderia viver numa galáxia que ele nem conheceu ainda. E aqui a gente tem o Rey olhando pro horizonte em busca desse poder oculto, talvez um mundo entre mundos, talvez um templo de mortes, talvez a Abeloth, a gente não sabe, e francamente isso também não importa tanto aqui, porque é sobre a jornada dele na série, que foi maravilhosa. Pra mim ele já é um dos meus vilões favoritos de Star Wars, e uma pena que a gente não vai mais ver o Ray Stevenson nesse papel. Eu acredito que vai rolar um recasting, porque o personagem ainda parece ter muito a entregar pra história, ou talvez eles deem uma modificada nisso, não sei, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas de qualquer jeito, Rey foi uma grande surpresa aqui nessa temporada. Outra coisa muito legal que a gente pode comentar também foi a expansão de universo que a gente teve em Ahsoka, né? Literalmente, a gente expandiu para uma galáxia nova, e não só essa, como a gente consegue ver ali que tem várias outras galáxias, o que escancara a porta aí para uma infinidade de histórias inéditas, novas galáxias, novas espécies, e isso é uma coisa que me deixa muito animado, é uma coisa que Star Wars estava precisando. Parecia que a galáxia de Star Wars estava tão pequena, né? Parecia que era uma cidadezinha do interior, a gente sempre estava nos mesmos lugares, sempre em Tatooine, encontrando as mesmas pessoas, né? Os Skywalkers, tal, e agora a gente tem essa possibilidade de realmente viajar para outras galáxias, contar outras histórias, e isso me deixou muito animado, eu curti demais, o que também vai de lado a lado com o resgate e a adaptação de vários elementos do Legends. A gente teve um pouquinho de Force Warrior ali com o Ezra fazendo Kung Fu da Força, a gente teve o resgate aí das Irmãs da Noite também, sem falar, é claro, nessa possível adaptação de Herdeiro do Império, né, que tá quicando aí na nossa frente, e pode ser o caminho para uma segunda temporada, ou quem sabe para esse filme do Mandoverso, que ainda tá muito nebuloso, a gente ainda não tem muita certeza do que vai acontecer, mas de qualquer jeito, temos indícios de uma possível adaptação dessa trilogia de livros, né, que é amada demais por todos os fãs, e tá sendo feita com justiça, né? O próprio Thrawn aqui nessa série é o Thrawn que a gente conhece dos livros, que a gente conhece das animações. O Dave Filoni, inclusive, trouxe o Timothy Zahn, que é o criador do personagem,
personagem, pra trabalhar como um consultor ali. Então, eu acho que esse caminho tá sendo muito bem pavimentado. A série da Ahsoka mostrou que é possível a gente sonhar com essas adaptações do universo expandido e trazer coisas do Legends que funcionaram aqui pro cânone. Claro, vai ter uma mudança ou outra, mas a essência é o mais importante que seja mantida. Então, acho que isso tá sendo muito bem feito, é um trabalho muito massa que eles estão fazendo. Ainda falando do Thrawn, cara, a interpretação do Mads Mikkelsen, ela é ameaçadora, mas de um jeito super sutil, né? Eu sempre falo aqui no canal e na minha vida também, que às vezes os vilões que mais são ameaçadores são aqueles que falam com mais calma, com mais serenidade, sabe? E isso é uma coisa assustadora. Esse próprio discurso do Thrawn pra Ahsoka, enquanto ele escapava pra galáxia original de Star Wars, foi, sabe, uma coisa tão classuda, um tapa na cara, assim, com elegância. Tipo aqueles lords ingleses que tiravam a luva e davam um tapinha na cara do outro com a luva. Foi tipo isso, eu senti muito o Thrawn. Claro, ele ficou com cagaço durante o episódio todo da Ahsoka e companhia alcançarem ele. Elas quase alcançaram, se não fosse o sacrifício da Morgan, mas no final ele saiu vitorioso. A gente teve aquele final Império Contra-Ataca, Avengers Guerra Infinita, que foi um negócio muito legal. E é isso, né? Agora a gente vai ficar talvez 1, 2, 3 anos até ver a continuação dessa história, e a gente vai ficar com esse amargo na boca, mas esse amargo teve no finalzinho também uma pontinha doce, e foi o fantasma da força do Anakin Skywalker, que me leva a outro ponto muito positivo dessa temporada, que foi o Hayden Christensen ganhando cada vez mais espaço, se provando cada vez mais como um bom ator. Eu acho que aqui ele teve mais chance de mostrar tudo que ele aprendeu desde Vingança do Sith, né? O filme é de 2005, se eu não me engano, por quase 20 anos, o cara não teve tanto trabalho, né, como a gente gostaria, a gente não viu tanto do Hayden nesses últimos 20 anos, mas aqui ele voltou, ele mostrou uma maturidade na atuação, momentos de sutileza ali também no episódio 5, e a aparição dele como um fantasma da força dá a entender que ele possa ser uma parte vital aí numa segunda temporada, ou talvez no filme do Mandoverso, guiando a Ahsoka mais uma vez nessa sua jornada. A gente viu ali a Morai, então tudo indica que a gente vai ter alguma coisa ligada com o Mundo Entre Mundos. Eu fiz um vídeo ontem sobre uma teoria do que pode ter significado a aparição da Morai, do Anakin, desse templo que o Baylan tá olhando na distância. Então, se você quiser ver, tá aqui, tá bem completinho. Mas de qualquer jeito é aquele negócio, né? A redenção do Hayden é ótimo. Mas é a redenção do cara como um ator e do personagem também, né? O personagem do Anakin na trilogia clássica recebeu muito hate por parecer um cara mimado, um cara, sabe, unidimensional. E isso foi totalmente ressignificado ao longo dos anos, né? O hate foi se dissipando. E o mesmo vale pro ator que voltou e agora foi ovacionado na Celebration, se emocionou. Então eu imagino que pra ele deva estar nas nuvens, né? Deve ter sido uma coisa linda demais. E essa volta dele, além de, né, dar esse quentinho no coração pros fãs e ter esse significado por trás dos bastidores, também teve um excelente efeito em mim, como um espectador de Star Wars, né? Que era justamente completar o personagem do Anakin. O que eu quero dizer com isso? O Anakin, pra mim, ele tinha dois lados. O lado das prequels, né? Live action, que era esse Anakin mais mimado, mais sisudo, não sei o quê. E tinha o de Clone Wars, um cara mais heróico, mais seguro de si, com uma postura de protagonista mesmo. E pra mim sempre foi muito desconexo entre essas duas figuras do Anakin, o Anakin live action e de Clone Wars. E a série, ela fez esse trabalho de conseguir juntar os dois pra mim. Que a gente teve o Anakin vivido pelo Hayden, interpretando o Anakin do Matt Lanter ali de Clone Wars, com um rejuvenescimento impecável, com as armaduras Jedi, com tudo naquela roupagem das animações. Então, pra mim agora, na minha cabeça, essa foi a cola necessária pra juntar o Anakin dos filmes com o Anakin de Clone Wars. E agora, pra mim, o Anakin é um personagem completo, não tem mais essa dissociação. Isso me fez curtir ainda mais o personagem, sabe? Onde às vezes eu me pegava gostando mais da versão da animação, agora eu consigo ver ele como o Anakin completo e degustar ainda mais do personagem agora do live action. Todas essas cenas que a gente teve de flashback, que nos levou até as Guerras Clônicas, escancarando as portas aí da animação pro live action, trazendo uma Ahsoka jovem também, vivida por uma atriz mais jovem, que também ficou perfeito. Inclusive, o casting dessa série é um absurdo, os caras acertaram em todas as escolhas dos atores aqui na série
foram impecáveis, impecáveis. Bom, mas a Ahsoka tentou enganar a gente, né? Porque o marketing aí foi bem sacana. A série não deveria chamar Ahsoka, mas sim Rebels, 5ª temporada. Cara, eu vivi pra ver isso, velho. O elenco inteiro de Rebels em live action. Eu não acredito que eu vi isso, velho. Foi tão lindo. Vocês sabem, eu já falei nesse vídeo aqui, que Rebels é a minha série animada favorita. Eu gosto um pouquinho mais do que Clone Wars, porque eu me conectei mais com os personagens. A Sabine e o Kanan Jarrus são meus personagens favoritos da série. E ver eles todos aqui em live action e interpretados de uma maneira tão perfeita, né? Seja pelos atores, mas também como os personagens sendo desenvolvidos, foi um sonho se realizando. Tanto a Sabine, quanto a Hera, quanto o Chopper, velho. O Chopper tá muito bom. O Ezra também. Foram personagens que conquistaram meu coração nas animações e conseguiram conquistar novamente aqui no live action. Parece realmente que foi só uma continuação do que a gente já tinha visto, seja atores diferentes ou o mesmo ator que dublou fazendo aqui. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas voltando ali pros flashbacks e principalmente pro episódio 5, a Ahsoka conseguiu elevar o patamar das séries de Star Wars pra uma parada cinematográfica, uma escala de cinema. Não é à toa que esse episódio, né, o episódio 5, ele passou nos cinemas dos Estados Unidos e por tecnicalidades não passou aqui no Brasil, infelizmente, mas os planos eram de passar. E isso, tipo, não é uma novidade que os efeitos especiais são maravilhosos, são de níveis de cinema, né? A gente vê isso desde Mandalorian. Eu acho que Endor teve efeitos especiais magníficos que conseguiram dominar essa técnica de volume, né, que é o estúdio com as telas de LED e locações reais. E aqui em Ahsoka, isso também foi levado para um novo nível. Você não vê o que é volume, o que não é volume, e você se sente vendo um filme de 8 horas. Isso, cara, é sensacional. Você conta no dedo as séries que conseguem te trazer isso, e talvez 80% delas sejam de Star Wars. Então, parabéns pro pessoal da Lucasfilm, mandaram bem demais. Ainda na parte técnica, eu não tenho como não falar também da trilha sonora do Kevin Kiner, que foi o cara que compôs a música pra série animada de Rebels, e aqui ele eleva tudo também pra outro nível. Ele traz uma pegada oriental, ele te pega pela mão e ele vai te conduzindo pelas cenas. É muito difícil você ter uma cena aqui que não tem algum toquezinho da trilha sonora, e aquela trilha sonora que faz o trabalho que ela tem que fazer, né? Que é o objetivo da trilha sonora, que é justamente instigar emoções de você, tirar essas emoções de você. Então Kevin Kiner fez um trabalho primoroso aqui, e eu espero do fundo do coração ver ele em mais coisas de Star Wars. A gente sabe que o John Williams tá aposentado, ele tá com quase 93 anos, então tá na hora do velhinho descansar, e eu acho que Star Wars está em excelentes mãos com o Ludwig Göransson lá em Mandalorian, e também com Kevin Kiner aqui. Tem o Michael Giacchino que fez Rogue One, então só compositores absurdos trabalhando em Star Wars, como deve ser, né? Pra pegar o manto ali do John Williams tem que ser foda. Mas voltando aqui pra série, eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil, que é fazer com que os fãs continuassem sem saber o que viria pela frente. Ou seja, a gente pode fazer milhares de teorias, 90% das vezes elas estão erradas, mas eu acho que assim, as teorias elas fazem parte da experiência de você acompanhar uma série semanalmente. Eu fico muito chateado quando sai série da Netflix, tipo, sei lá, Stranger Things. Sai tudo numa porrada só, aí você não tem tempo de ficar, sabe, essa conversa de bar com os amigos, teorizando, pô, pode acontecer isso, acontecer aquilo, que é uma coisa gostosa da gente fazer. E é uma coisa que não deve ser levada tão a sério, sabe? A teoria por si só, ela não é uma verdade absoluta, elas são possibilidades, conjecturações e coisas que fazem parte dessa experiência de fã de ficar assistindo a série semanalmente. Eu acho isso maravilhoso, eu acho que deu pra gente fazer isso muito bem aqui em Ahsoka. A cada semana a gente ficava sem saber o que ia vir pela frente, o que é muito difícil de você fazer com fãs de Star Wars, porque todo mundo gosta de consumir os livros, HQs, conhece o Legends, então às vezes dá pra você ir imaginando o que pode vir pela frente. E a Ahsoka conseguiu enganar todo mundo e trouxe também um sentimento de empolgação que há tempos a gente não tinha em Star Wars. Ano passado a gente teve Endor, que pra mim é a minha série favorita, que elevou Star Wars para um nível de roteiro, de atuação, uma coisa muito legal, mas que inegavelmente muita gente não assistiu. Talvez por um momento ruim de lançamento, pouco esforço no marketing, mas a Ahsoka não, a Ahsoka conseguiu unir todos os fãs. A impressão é que essa série foi uma unanimidade, pelo menos dentro do fandom de Star Wars. A gente sabe que fora sempre vai ter o pessoal que talvez não goste tanto, não conheça, ou simplesmente não quer gostar, né? Mas aqui dentro do fandom de Star Wars, eu acho que foi uma unanimidade, porque ela fez esse trabalho de realmente expandir o universo,
como a gente comentou, de trazer coisas novas, colocar ali Star Wars numa direção empolgante com novas possibilidades, né? Ela conseguiu um equilíbrio muito raro entre entretenimento, aprofundamento de lore, levar a franquia para essa nova direção, enquanto entregando um fanservice que não foi gratuito, que fazia parte da história, trazer personagens novos, personagens antigos e amados pelos fãs. Então foi uma mistureba ali de Ahsoka que deu muito certo. E também a jornada da própria personagem, ela tem muita mudança, ela tem uma transformação clara. A gente vê a Ahsoka no começo da série ali, cinzenta, carrancuda, brava, o que muita gente estranhou no começo, mas como sempre faz parte da jornada. No meio a gente teve a grande prova dela, a grande lição que ela teve que aprender do Anakin, e no final a gente teve a transformação dela nessa Ahsoka a branca, voltando a ser mais leve, dando risada, piada, como a gente conhecia ela, e agora é esse grande ponto de interrogação de pra onde a série vai, né? Pra onde que vai essa história, e isso não tem como você não ficar animado com esse mistério. Seja uma primeira temporada ou seja uma minissérie, a Ahsoka foi uma delícia de acompanhar, a gente se emocionou, a gente se surpreendeu, foi o famoso puro suco de Star Wars sim, e colocou mais gasolina na chama que é curtir Star Wars. Então, Ahsoka, obrigado por tudo, por essas 7 semanas maravilhosas, me deu tendinite no pulso aqui de tanto editar vídeo, mas valeu a pena. Então, gostaria de agradecer a você que veio aqui, acompanhou a nossa cobertura, que deixou seu comentário educado, suas críticas construtivas, mandou mensagem nas nossas lives, colaborou, se emocionou também, compartilhou sua história com a gente. Cara, obrigado a cada um de vocês, foi uma cobertura muito gratificante aqui pra mim e pro canal, então agradecer a vocês, e é isso, acho que ano que vem só teremos uma nova série de Star Wars, mas até lá vai ter muito vídeo aqui no canal pra gente conhecer ainda mais sobre essa galáxia muito distante. Espero que vocês tenham gostado, vou deixar aqui 2 indicações pra vocês de vídeo, até a próxima, e this is the way.